Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. E é o seguinte, gente, eu vou gravar um vídeo que eu já gravei, porém eu precisei excluir do canal porque houve um problema técnico no vídeo, houve uma quebra no link do vídeo e aí não vale a pena manter um vídeo sem o link no canal, né? Então eu vou gravar novamente a temática, que é uma indagação que vai aí aparelhar a playlist de título Instigando o Pensamento, né? Playlist esta onde eu trago indagações, questionamentos filosóficos, né? Para que a gente possa expandir o nosso senso de reflexão, o nosso senso de racionalização. Então, a indagação que eu venho trazer hoje é uma indagação que está dentro do contexto filosófico, né? Eu sempre busco pesquisar questões filosóficas que estão em aberto, que nunca ninguém conseguiu chegar a um denominador comum, que nunca ninguém conseguiu chegar a algo conclusivo, né? Então, essa indagação consiste no seguinte: é imoral quebrar regras morais inconscientemente? Então, é uma indagação que está aberta dentro da dimensão, que está em aberto dentro da dimensão filosófica, porque sobre este questionamento, né, há vários fatores que, quanto mais a gente pensa sobre, mais a gente tem algo para pensar e nunca que a gente consegue chegar a algo determinante, certo? Bem, o que é que são regras morais, né? As regras morais são aquelas regras de convivência social, né? É tipo um manual de como a gente deve agir, proceder, né? Que estaria aí dentro dos valores e do bom costume. É uma regra que faz vivermos em, digamos que, harmonia na sociedade, certo? Mas o que é que acontece? A gente vai ver que regra moral é algo muito relativo, porque essas regras elas irão depender muito do contexto que este indivíduo vive, né? Não é algo que é padrão, é uma coisa que para um pode estar dentro da moral, dos valores e dos bons costumes, para outro não. Então por isso que de fato fica difícil chegar a algo conclusivo quanto a esta indagação, porque na verdade o que é imoral e o que é moral, né? O que é que está dentro da imoralidade e o que está dentro da moralidade, né? Então, como chegar ao conclusivo no que diz respeito ao fato de se é ou não é imoral quebrar uma regra moral inconscientemente, certo? Falando aí do inconsciente, para contextualizar e a gente possa entender, o inconsciente refere-se a conteúdos mentais, emocionais, que não são aí acessados pela consciência, né? Não são aí acessados pela razão, certo? O inconsciente é como se fosse um baú, o inconsciente é como se fosse uma caixa, é como se fosse um espaço psíquico aparelhado por fantasias, aparelhado por desejos, aparelhado por emoções, né, que são aí de difícil controle e vai exercer, muito embora esteja no inconsciente e não seja acessado pela consciência, mas vai exercer, são conteúdos que exercem uma grande influência no comportamento das pessoas. Então, um exemplo, no decorrer da nossa existência, nos deparamos com situações em que de repente nos comportamos de forma não planejada, né? De repente fazemos algo e depois a gente, quando para refletir, a gente
comete uma ação, né? Movido pelo impulso. E de repente, quando a gente para refletir, fica se perguntando, cara, por que eu fiz isso? Por que eu me comportei dessa forma? Né? Por que eu falei tal coisa? Né? E somos aí tomados pela vergonha, porque de repente a gente não se reconhece naquela atitude, a gente não se reconhece naquela ação, né? A gente não reconhece o ato como sendo propício da nossa personalidade, do nosso modo de ser. Então, diante dessas escapadas do inconsciente, nos questionamos, né? Por que eu fiz isso? Por que eu disse isso? Né? Então, gente, fica difícil, diante da indagação, fica difícil de responder, porque de formular uma teoria conclusiva, porque existem muitos percalços que rodeiam este questionamento. Né? Primeiro, como eu falei, regras morais é algo muito relativo, não existe regras morais absolutas. As regras morais não são como as normas jurídicas, né? Há quem diga que está dentro da moral, está dentro de uma regra moral, duas pessoas do mesmo sexo não ficarem aí se agarrando em ambiente público, ou seja, está dentro da regra moral o casal homossexual não ficar se agarrando em ambiente público. Eu também acho isso, tá? Mas eu não acho apenas para casais do mesmo sexo. Eu acho que se estende para casais de sexo oposto também, certo? Porém, isso é o que eu penso, isso é o que eu acho. De fato, está dentro de uma regra moral, um casal, seja qual for a modalidade desse casal, seja um casal gay, seja um casal heterossexual, né? Seja um casal homossexual ou heterossexual, eu acho que está dentro da regra moral não ficarem aí trocando carícias ardentes em um ambiente público. Quando eu falo de carícias ardentes, eu não falo de pegar na mão, né? Eu falo realmente de estar se agarrando, de estar mão aqui, mão ali. Eu tenho esse pensamento, né? Que seja qual for a modalidade de casal, eu acho que não cabe, é o que eu penso, ficar se agarrando em ambiente público. Porém, algumas pessoas vão dizer que isto é um ato imoral apenas para casais do mesmo sexo, né? Porque foge do que é comum se ver, do que é padrão, né? Que são aí casais heterossexuais, certo? Que são aí, casal heterossexual é comum ver trocando carícias ardentes e por isso nada demais, né? O que foge da regra moral é um casal homossexual, porque isso não está dentro do que o padrão social impõe, certo? Algumas outras pessoas vão dizer, né, que não é imoral, que isso não é um ato imoral para ambas modalidades de casais, que as pessoas são livres para fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quiser, do modo que quiser, né? Algumas outras pessoas vão defender o mesmo que eu, certo? Como eu falei, eu penso que ambiente público não é ambiente de quem quer que seja ficar se agarrando, certo? Ficar se esfregando, mão aqui, mão ali, como aconteceu uma vez na parada do ônibus, quando eu voltava da faculdade, né? Hoje em dia eu estou estudando pela manhã, mas eu já estudei à noite. E quando eu estudava à noite, ao largar da faculdade,
fui para a parada, né, esperar o ônibus, e daí o que é que acontece? Tinha um casal heterossexual na parada, se esfregando, tipo, trocando carícias ardentes mesmo, enquanto o ônibus não vinha. A parada ficava num local meio esquisito, onde por trás da parada tinha um muro assim, né? E aí estavam na parada, encostados nesse muro e trocando carícias ardentes, e tinham pessoas ali e era visível que as pessoas estavam constrangidas, certo? Então, o que é que acontece? Eu acredito que lugar de se agarrar, lugar de trocar carícias pesadas, né, lugar de sarrar, isso aí, independente de quem quer que seja, isso aí se faz dentro de 4 paredes, né? Bom, então o que é que acontece? Veja o emaranhado de coisas, porque para mim é uma coisa, para outros já vai ser outra coisa, para outros já vai ser uma outra coisa, para outros já vai estar tudo bem. Para mim, de fato, está dentro de uma regra moral, né? Não ficar trocando esse tipo de carícias em público, mas isso aí se estende para todos e não apenas para um grupo limitado, certo? Uma pessoa, por exemplo, está no ambiente público, aí está ali com o namorado, uma garota, por exemplo, está no ambiente público, está com o namorado e está ali trocando carícias pesadas, e para ela tudo bem, mas para ela, se uma pessoa, se um casal homossexual fizer isso no ambiente público, esse casal vai estar cometendo uma infração moral, porque não é comum as pessoas verem esse tipo de coisa, né? Casal homossexual se agarrando em público. Então veja que isso é meio hipócrita, né? Ela tá quebrando uma regra moral inconscientemente, mas ela acha que não tá, né? Porque se ela afirma que está dentro da regra moral, as pessoas não se agarrarem em público, se isso está na consciência dela, mas ela acha que isso é algo que se aplica apenas a um determinado grupo de pessoas, ela está sendo hipócrita, porque se ela faz, ela está dando o direito de outros fazerem. Porque se ela se sente incomodada com 2 pessoas do mesmo sexo trocando carícias pesadas em públicos, e ela acha que ela está no direito de fazer isso porque ela acha que é normal um casal heterossexual fazer esse tipo de coisa em público, mas outras pessoas naquele âmbito público também vai se sentir incomodado com a conduta dela de estar se agarrando com o namorado ali em público, né? As pessoas sentem-se constrangidas, seja lá com quem for, certo? Então, inconscientemente, se para ela isso é uma regra, inconscientemente ela está quebrando uma regra moral, certo? Então veja, é bem complicado quando a gente para refletir, é uma questão muito aparelhada por percalços, tem uma complexidade, uma multiplicidade de fatores em volta deste questionamento que fica difícil chegar a um denominador comum. Porque, primeiro, não dá para se chegar a uma teoria conclusiva quanto a esta indagação, né? Porque fica difícil de saber o que é moral do que é imoral, né? Porque, como eu falei, isso é algo relativo, isso é algo que vai depender muito do contexto desse indivíduo, da cultura desse indivíduo, da base educacional desse indivíduo. Então, por mais que eu fale que está dentro da regra moral, né, agir de tal forma e não agir de tal forma, mas para muitas e muitas pessoas isso vai ser uma blasfêmia, porque para ela não é imoral. Então, a partir disso já fica difícil de dizer se de fato é imoral quebrar regras morais inconscientemente,
porque não se tem uma absolutilidade no que diz respeito ao que é moral e ao que é imoral. Então, é algo relativo, é algo que não é exato e é um questionamento num contexto filosófico que vai ser muito difícil, de fato, se chegar a um denominador comum, a algo que seja um tanto quanto que tenha aí um percentual de aceitação significativo, né? É algo que vai relativizar muito no âmbito social, no contexto social, certo? Então é isso, gente. Mais uma reflexão, né? Mais uma estimulação de pensamento, que por mais que não se chegue a uma teoria conclusiva, mas é legal, como eu falei, para a gente estimular o senso de reflexão, para a gente sair um pouco desses pensamentos calculantes, mecanicistas e de fato nos aprofundarmos nos questionamentos, nas reflexões e assim ampliarmos a nossa criatividade, certo? É isso, obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.